pessoas assim da roça. Eu me lembro que um dia, quando garoto, eu estava lá num culto desses e Jesus desceu naquela reunião. Tem reunião que você sabe que é diferente. Parece que tem umas que ele assiste lá de cima, outras ele entra no meio dela. São coisas tremendas. Eu quero crer que essa é uma daquelas reuniões assim, que ele vai descer aqui pessoalmente. Então, se ele chegar perto de você, por favor, reverbere a glória dele. Arrepiou o corpo de um lado, dê um grito de glória do outro. Você vai deixar ele muito feliz aqui. E eu me lembro que levantou uma irmãzinha para profetizar para mim, a irmã Maria de Paula. A irmã Maria de Paula é uma figura. Sabe aquelas pessoas interioranas? Ela tinha só 2 dentes na boca, irmão. Era uma coisa bela. Usava chinelinha havaiana, um vermelho e um amarelo. Não como hoje, que havaianas estão sendo exportadas para Nova York. Naquela época, era só gente de classe bem baixa que usava esse tipo de chinelinho. E ela virou para trás num culto no mover de Deus e profetizou para mim. Só que a palavra profética que ela liberou, aqui ninguém entende o idioma que ela falou. Só eu entendia porque eu vinha da mesma terra que ela. Ela profetizou em rocianês. Sabe o que é isso, né? É o idioma de quem mora na roça. Então, para eu falar com as mesmas palavras, você não vai entender nada. Então, deixa eu já traduzir o que ela profetizou. Ela virou para trás, apontou o dedo para mim e disse assim: meu servo, chegará um tempo na sua vida em que eu vou te usar tanto, mas tanto, que você vai falar em cima e embaixo, na esquerda e na direita, no norte e no sul, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa e a minha volta estará apressada nesse período. Se prepare, não se assuste, vai ser muito rápido. E eu repito, você vai falar em cima e embaixo, na esquerda e na direita, no norte e no sul, ao mesmo tempo. Assim diz o Senhor. Quando aquela mulher falou essa palavra, o meu coração queimou. Subiu dentro de mim aquele calor de Deus. A gente sabe quando é Deus falando conosco. Eu dei um salto naquela reunião e corei ao Senhor, falei em línguas. A multidão de quase 20 pessoas que estavam ali me acompanharam num grito. E lá no púlpito levantou o presbítero que estava dirigindo a reunião. Ele havia acabado de se formar em teologia. Ele pegou um sininho que ficava no púlpito, chacoalhou, pediu para que todos ficassem quietos. Ele olhou para a irmã Maria de Paula e disse: querida irmã Maria de Paula, Jesus sempre te usa, mas hoje eu não sei quem foi que te usou. Ele falou: por que não? Foi porque a senhora acabou de profetizar aí uma inverdade, uma heresia. A senhora disse que esse garoto vai ser onipresente. E ela, muito do interior, disse assim: oni o quê? Ele disse: onipresente. A senhora acabou de dizer que ele vai falar em vários lugares ao mesmo momento. E esse é um atributo que só Deus tem. Porque só Deus pode estar em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na frente e atrás. Porque Ele é onipresente. Quando ele liberou esta palavra, o meu homem intelectual entendeu e ficou com ele. Mas o meu homem espiritual aqui dentro, as minhas emoções, ficou com ela, pastor Jorge. Foi uma briga miserável dentro de mim. Foi a minha primeira crise espiritual dentro da igreja. Porque o meu coração acreditava nela. A minha mente ficou com ele. Virou um tumulto aqui dentro de mim. Eu passei meses sem entender nada. Eu quase apostatei da fé, achando que aquela mulher havia simplesmente usado o nome de Deus em vão para falar comigo. Mas como o tempo é senhor de muitas coisas, Ele é Senhor, inclusive, das vezes da razão e da verdade. Passou o tempo e Deus me deu graça. E eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de sentar com a irmã Maria de Paula e com esse presbítero, que ainda vive, cabelinhos estão brancos. Mas agora, como pastor, eu chamei-o e disse a ele: querido, eu queria que o senhor pedisse perdão à irmã Maria de Paula agora. E ele olhou para mim e disse: por quê? Eu disse: porque aquele dia, diante daquela congregação de 20 pessoas, o senhor disse que ela era uma falsa profeta. O senhor disse que ela havia falado uma inverdade. E ele olhou para mim e disse: eu me lembro daquele dia. E foi uma mensagem errada. Eu disse: por quê? Porque ela disse que você seria onipresente. Você estaria em cima, embaixo, no norte, no sul, ao mesmo tempo pregando. Eu disse: não, o senhor não disse na boca dela que eu seria onipresente. Ele disse: mas o que ela estava falando era sobre onipresença. Eu disse: não, era outra coisa. O senhor estava falando de tecnologia. Não tinha nada a ver com onipresença. Ele falou: tecno o quê? Eu disse: tecnologia. Nem eu, nem o senhor, nem ela saberíamos que 10 anos depois Jesus me daria um ministério com CDs, com fitas de vídeo e DVDs. Nem eu, nem o senhor saberíamos que anos mais frente o senhor me daria um site na internet e tem 1,5 milhão de visitas, quase 10 mil visitas diariamente. Nem eu, nem o senhor saberíamos que Deus me daria um programa na rede, em rede nacional, na CNT, todo sábado às 10 da manhã, onde eu prego aqui, ali e acolá. Estou falando aqui agora na Batista do Getsemane, e só Deus sabe em qual dos 53 países do mundo onde eu estive pregando tem alguém assistindo um CD ou vendo um vídeo agora. Deus, quando fala, cumpre. Eu estou pregando em cima, embaixo, no norte, no sul, no leste, no oeste, porque Ele não é homem para mentir. Não se surpreenda com o seu Deus, Ele é assim. As loucuras dele são mais sábias do que a multidão de sabedoria que há na terra.
E quando ele fizer uma promessa desse naipe para você, não fique atormentado e dizendo como será, quando será, não. Simplesmente guarde a palavra de vez em quando, lança para lá, para o céu uma palavra de cobrança mais simples, sem querer forçar a barra. Porque quem prometeu foi ele, então o problema não é seu, o problema é dele. Com todo respeito, papai, se o senhor falou, não sou eu quem tem que ficar apavorado. Se Deus disse que ia fazer, o problema é dele. Quando ele fala, ele cumpre. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele promete. Se ele prometeu a você qualquer que seja, o que for que seja, ele vai cumprir. Você crê nisso? Então dê um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Ele é Deus, ele pode qualquer coisa. Não há nada que ele não possa fazer. Se ele falou, vai acontecer, no tempo dele, no momento certo. Quando ele achar que chegou a hora. E quando chegar a hora e ele fizer, você vai ficar como eu fiquei às vezes, assustado, de boca aberta, sem entender as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Porque quando ele penhora a palavra dele, ele fica de pé para cumprir aquilo que ele promete. Não sei o que foi que Deus te prometeu por esses dias, ou o que ele vem te prometendo há alguns anos. Eu só sei que ele me mandou hoje aqui como profeta, só para vaticinar que nenhuma das palavras que ele falou, os seus ouvidos cairão por terra. E enquanto não se cumprir essas promessas na sua vida, a morte não te leva. Você está em estado de imortalidade na terra, até que as palavras dele se cumpram. Se você crê nisso, mais uma vez, erga a mão para cima e dê um grito de glória. Há alguns meses atrás, pastor Jorge, eu pregava aqui na igreja da Batista Lagoinha. E eu me lembro que no final de um culto chegou um rapazinho perto de mim, vendendo paçoquinha. E ele me deu uma caixa de paçoquinha. E ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor ora por mim? Eu falei: depois dessa caixa de paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Eu disse: o que você quer? Ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu fui numa vigília essa semana. E levantou um profeta lá, pastor, e disse que eu vou ser presidente da república. E ele caiu na gargalhada. E eu olhei para ele sério. Eu estava no espírito ainda. Tirei um cartãozinho meu do bolso, coloquei meu celular e dei na mão dele. Disse: para que isso? Eu disse: quando você subir a rampa, lembra de mim e me liga. Ele falou: pastor, mas o senhor acreditou nisso para meu amigo? Se foi Deus que falou, daqui a alguns anos eu vou estar em casa e vendo a rampa, e eu vou lembrar de você. É o camarada da paçoquinha. Porque quando meu Deus fala, amado, ele dá um jeito de fazer. Ele quebra a lei da física, ele quebra a lei da gravidade, ele põe porta onde não existe porta. Se ele falou que vai abrir uma porta e não vê, você não consegue ver nem muro, fique tranquilo, nem que ele tem que mandar anjos fazer um muro, outros anjos fazerem uma porta, e ele fazer uma chave só para te dar o gosto de abrir a porta e você passar por ela. Porque quando ele fala, ele cumpre, ele cumpre. Vamos devagar pela Bíblia Sagrada e tentarmos encontrar esses respaldos. Como eu disse, o problema não é meu e nem seu, é dele. O Senhor um dia olhou para Josué e Deus estava tão irritado com uma raça que vinha perseguindo os judeus. O Senhor disse: Josué, eu decreto a falência desse povo hoje. Que dia o Senhor disse que decretaria a falência deles? Não ouvi direito. Hoje. Hoje vai até que horas? Até meia-noite. Josué subiu no seu cavalo, passou o pregão entre o povo e disse: o Senhor entregou o inimigo na nossa mão hoje. Israel saiu atrás do inimigo. Eu não sei se os inimigos estavam usando cavalos árabes, porque eles deram no pé e Josué não conseguia alcançá-los e começou a escurecer. Como não havia farol de milha naquela época, nem luz de neon, Josué para num cantinho e diz: Senhor, a minha lamparina não ilumina mais do que 1 metro na frente do meu cavalo. Não tem como pegar o inimigo hoje. Eu imagino lá no céu Deus dizendo: mas eu disse que entrego na mão de vocês hoje. E Josué disse: Senhor, mas não tem como perseguir o inimigo na escuridão. Senhor, já é tarde aqui, eu não sei aí no céu, mas aqui já está escurecendo. Eu imagino os anjos atrás do Senhor olhando, dizendo: e agora? Quem poderá defender o Senhor? Porque anjo não é onipresente, não é onipotente, não é nada. Criatura como nós, ouvindo as palavras proféticas do Senhor. Eu imagino o Senhor olhando para a terra dizendo: eu e a minha grande boca, quando eu falo, eu sou obrigado a cumprir. Deus ficando de pé na eternidade, colocando o planeta Terra na frente dele. O sol está aqui baixando, a luz está aqui em cima, porque está ficando escuro. Deus esticando as suas vestes, puxando para cá o seu manto de glória, colocando uma mão embaixo do sol e a outra em cima da lua, e dizendo: Josué, vou acender o dia. Josué, o sol parou, a lua também. Pega os inimigos, porque a minha palavra não volta atrás. Eu disse que hoje cairiam os
seus inimigos, pegue a palavra profética para si. Eu não sei o que Deus falou para você hoje, antes da meia-noite você pode ter uma surpresa ainda. Uma ligação telefônica, um e-mail na sua caixa postal, uma carta que acabou de chegar lá, um telegrama fonado, eu não sei. Eu só sei que quando Deus manda um recado desse, é para você ficar bastante ansioso, porque o milagre está à porta e vai acontecer. Creia, acredite. Como eu disse, o problema é dele. Gênesis 17. Abraão está andando no meio da terra e o Senhor vem sobre ele. Abraão cai de joelho, Deus fica sobre ele em cima da sua Shekinah. Tanto é que no último versículo do capítulo 17 a Bíblia diz: e levantou o Senhor de cima de Abraão e se foi. O Senhor sobre o seu patriarca, e Deus dizendo: Abraão, pois não, Senhor. Sara, sua mulher Sarai, vai se chamar Sara a partir de agora, porque ela vai dar à luz a um filho. Reis sairão de dentro dela. Ela será fértil. E tudo aquilo que eu prometi vai acontecer. Eu imagino Deus discursando de pé no seu trono e Abraão ouvindo lá embaixo. Quando o Senhor termina de falar, eu imagino o Senhor esperando um grito de glória, ou uma atitude de fé, como quando Abraão era um garotão de 75 anos. Só que agora o Senhor não ouve um grito, o Senhor não ouve alegria, o Senhor ouve sim um sorriso, mas de deboche. A minha Bíblia diz que Abraão começa a rir. Abraão tem um ataque de deboche. Não sei se foi o estado nervoso dele, psicológico, que abalou, porque ele ouviu Deus falar. Ele começa a rir. Eu imagino Deus falando: ei, Abraão, você está rindo por quê? Senhor, nós somos amigos há 25 anos. E a intimidade me dá o direito de falar assim com o Senhor: olha, o Senhor pode esquecer esse negócio de palavra profética, de que minha mulher vai dar à luz a um filho. Nem se a gente quisesse agora, poderia acontecer. Por que não, Abraão? Senhor, pergunte a minha idade. Quantos anos você tem, garotão? 100. Pergunte a idade da minha namorada. Quantos anos tem a sua namorada? 90. Senhor, é humanamente impossível. Impossível por quê, Abraão? Eu imagino Abraão se apresentando: Senhor, dê uma olhadinha aqui. Meus únicos amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Meus olhos estão amarelados, os dentes estão entortados, meus cabelos estão esbranquiçados, a pele está cheia de manchas, estou cheio de varizes. Isso eu que sou homem. Quer ver coisa feia? Vai lá em casa agora. Dá uma olhadinha lá em casa. Sara está numa situação, Senhor, que quando eu olho para ela, eu não sei se ela está de frente ou de costa. Cessou o costume das mulheres, ela não pode dar filho a mim. E nem que eu quisesse, Senhor, eu poderia. Eu imagino o Senhor dizendo assim: Abraão, eu prometi. O problema não é seu, o problema é meu. Não é a sua palavra que está em jogo, é a minha. E o Senhor vai fazer o quê? Vou fazer aquilo no que eu sou mestre. Vou fazer um milagre. Vou fazer aquilo que a ciência não explica, aquilo que a mente natural não capta. Se a ciência diz que a sua mulher não pode gerar filho, se você acha que não pode fecundá-la porque já está velho, se prepare, porque eu entro em ação agora. Aí entra, e temos um pequeno probleminha na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis. Ele não foi escrito em ordem cronológica certinha. Quem recebeu a revelação em jejum. Estava lá no monte há 80 dias, orando ao Senhor, que foi Moisés. Pastor, não foi 40, não foi 80. Leia direito, Deuteronômio capítulo 9, você vai ver. Ele jejuando 40 dias, descendo com as tábuas da lei na mão, viu o povo em pecado, quebrou as tábuas e voltou para o monte. Mais 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água. Está Moisés adiante do Senhor e Deus resolve revelar para ele o Pentateuco. E agora, quando ele está escrevendo o livro de Gênesis, eu não sei se era um telão que aparecia diante dele, se Deus ditava no ouvido dele. Eu sei que ele escreveu. E na hora de compilar, temos um pequeno problema. Porque o que Deus está falando no capítulo 17, ocorreu um milagre 2 capítulos antes, no capítulo 15. O milagre o Senhor fez antes do que está escrito aqui. Isto já é reconhecido pelos textos sagrados entre o povo hebreu. No capítulo 15, Deus interfere na história, porque o Senhor pede um sacrifício a Abraão. E nenhuma outra vez o Senhor viu alguém fazer como fez Abraão naquele dia. Todos os homens que davam sacrifício a Deus tinham força, virilidade suficiente para imolar um animal e colocar um animal inteiro em cima do altar. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão está tão velho e cansado que ele corta o animal em pedaços. O sacrifício demorou tanto que as aves de rapina, os urubus, começavam a voar em cima do altar, porque a carne quase entra em estado de putrefação e o cheiro da morte chega até as narinas dos urubus.
Abraão tem que se dividir em pegar um pedaço de carne, colocar em cima do altar e enxotar as aves de rapina.